Que tal falarmos agora um pouquinho sobre a mulher cananeia? Se você puder, leia Mateus capítulo 15, versículo 21 e versículo 28. A primeira coisa que eu vejo na vida da mulher cananeia é o discernimento. Ela discerniu que o problema da sua filha era espiritual. Precisamos, portanto, ter discernimento. Ela concluiu que a sua filha estava sendo atormentada por um espírito imundo. Às vezes o que falta na nossa vida é justamente isso, o discernimento sobre as coisas espirituais. O problema às vezes é espiritual e achamos que é carnal, ou o problema é carnal e achamos que é espiritual. Então precisamos ter discernimento a respeito dos nossos problemas, dos nossos desafios, a respeito de tudo o que está à nossa volta. Então peça a Deus discernimento para a tua vida. E eu aprendo também a identificar qual é o grau do problema. Quando a gente está com problema de coração, nós procuramos o cardiologista. Quando nós estamos com problema nos olhos, procuramos o oftalmologista. Com problema no ouvido, nariz, garganta, procuramos o otorrinolaringologista, não é? Quando você está com problema nos ossos, você procura o ortopedista. Está com problemas emocionais, mentais, você procura o psicólogo, o psiquiatra e por aí vai, né? Para cada doença, enfermidade, existe, né, um tratamento, existe um profissional capacitado, específico, né, especializado nessa área para nos atender. Então a gente precisa entender qual é o grau do nosso problema. O grau do problema dessa mulher aqui era um grau absurdo e ela precisava então procurar alguém especializado naquela área, porque era um problema espiritual. E só Jesus então podia resolver esse problema espiritual, né? Então ela foi procurar o Senhor Jesus. Então, se hoje você está enfrentando um problema espiritual, você tem que procurar Jesus, porque Ele é a solução para todo e qualquer problema espiritual. Eu costumo dizer que Satanás aproveita os problemas mentais. Por quê? Porque é a mente que comanda o nosso corpo. Então o inimigo quer tocar na tua mente. Ele quer tocar aqui, ó, para tentar te dominar, para tentar interferir nos seus pensamentos, nas suas emoções. Então você precisa entender qual é o grau do teu problema. Esse grau compete ao médico resolver, você deve ir no médico, vai no médico. Esse grau, esse problema é de grau espiritual, então Jesus Cristo tem a solução para a tua vida. O que mais temos aí são igrejas, homens e mulheres de Deus, para te atender nesse aspecto. Um outro dado importante é que a mulher cananeia, ela reconheceu o poder de Jesus, e é o que falta muitas das vezes em nós. Ela reconheceu a Jesus Cristo porque, ao se aproximar de Jesus, ela o adorou. Nós precisamos entender que Deus não precisa provar que Ele é Deus. Você não precisa ouvir este vídeo e assistir mais outros vídeos para crer que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, ou quem Ele é, não é? Nós temos que acreditar, de fato, que Deus é Deus, que Ele faz e que Ele pode. Quem dita a regra é Ele. Quem cria é Ele. Então, quem criou você foi Ele, não é? Então quem comanda é Ele, quem ordena é Ele, quem fala é Ele. Então você só tem que obedecer e crer. A regra é bem clara, só recebe aquele que crê. Então você precisa reconhecer que Ele pode todas as coisas, Ele te criou para crer. Você tem que crer nesse Deus vivo e Ele tem a solução para a tua vida a partir do momento que você reconheça que Ele pode fazer tudo por você. Eu vejo na vida dessa mulher também uma outra coisa muito legal, que é a resistência. Ela resistiu à oposição, ela resistiu aos discípulos, ela resistiu ao silêncio, ela resistiu à negação, né? Os discípulos olharam para essa mulher e viram ela como um incômodo, né? Porém, assim mesmo, ela deu tudo de si para aquele problema, né? Caso contrário, as coisas se agravariam, ela não teria tido a solução para o seu problema, a cura para a sua filha. Muitas pessoas lidam com grandes problemas como se fosse uma coisinha qualquer, e não é. Então você precisa resistir e dizer, eu vou resolver esse problema. E Deus vai me dar a solução dessa causa. Eu não vou desistir. Independente da oposição, independente do que acham, do que dizem, eu vou seguir em frente, né? E eu pergunto para você, até que ponto você busca Deus pelas suas necessidades, não é? Você é daquele que luta pelas necessidades da família, como essa mulher lutou, ou você simplesmente joga a toalha e desiste de tudo? Você precisa empregar as suas forças nesse problema. Você precisa entender que
a sua vitória é prioridade. A mulher cananeia não tinha mais ninguém que pudesse ajudá-la, né? A sua dependência estava totalmente em Cristo, não é? Ela não tinha outro jeito. Ela teve que expor ali o seu problema publicamente. Então, ela resistiu até mesmo ao seu orgulho. Quantas vezes você não quer ajuda, o orgulho fala mais alto e você resiste, né? Você não consegue quebrar esse orgulho, esse ego de pedir ajuda para alguém. Uma outra coisa que eu também percebo na vida dessa mulher é o silêncio, né? Jesus não respondeu imediatamente àquela mulher. Quando a gente lê a passagem, parece que ele estava ignorando aquela mulher. Ele poderia muito bem ter repreendido essa mulher, mas o silêncio de Deus, muitas das vezes, é para ver até onde a gente vai, não é? Para ver até onde vai a nossa fé. Quem sabe Deus está em silêncio hoje e agora para ver como que você vai agir, o que você vai fazer. Você vai desistir facilmente ou você vai persistir? Em muitas situações da vida, Deus permanecerá em silêncio para ver qual é a tua, para experimentar a sua fé. Então, não desista, não se cale enquanto Deus estiver em silêncio, tá? Uma outra coisa que eu acho interessante é que a mulher podia reclamar por inúmeros motivos, né? Mas ela preferiu adorar. Ao invés de reclamar, adora, né? Tem gente que reclama muito e adora de menos. Ela poderia dizer assim: olha, Jesus, esses seus discípulos são um bando de mal educados, esses seus discípulos me impediram de ser atendida pelo Senhor, o Senhor se fingiu de surdo, o Senhor não me respondeu, e ainda o Senhor está me chamando de cadela, de cachorrinha. Observe só comigo, tudo tem a sua hora para acontecer, não é verdade? Aquela mulher não agiu dessa forma, né? Ela simplesmente foi humilde e de forma muito silenciosa ali, muito respeitosa, ela recebeu o seu milagre. Ela estava em último lugar, mas a sua fé aproximou o seu problema de Jesus. Vai chegar a sua hora, eu creio. Continue procurando, se aproximando de Jesus, né? Ela clamava, mas Jesus não respondia. Porém, assim mesmo, ela continuava a clamar. Você precisa permanecer clamando. E até que Jesus responde. Jesus vai responder àquela mulher e ele diz assim: eu não vim senão a casa de Israel. A resposta de Jesus foi muito dura para alguém que estava se submetendo a uma situação humilhante, não é? De vexame, não é? Jesus aqui estava indicando a sua preferência pelos judeus. Ele disse que ela deveria esperar, mas em nenhum momento ela negou ajuda. Ela continuou esperando, não é? A sua prioridade, a prioridade de Jesus, eram as ovelhas da casa de Israel. E ela entendeu isso, tanto que ela não retrucou, né? Ele disse assim: não é bom, mas, né? Sabe aquele não com sentido de mais, que só Deus tem? Sabe aquele não com sentido de porém, de todavia, entretanto, né? Quem sabe, não é? Então eu te pergunto, qual é a sua reação quando Deus fala não? Você desiste ou você, né, tenta ali conversar com Deus, dialogar? Lembra do rei Ezequias? Põe a tua casa em ordem porque tu vai morrer. Bom dia, minha irmã. Então a pergunta é essa: como você reage diante daquilo que você não quer ouvir? A mulher não queria ouvir aquela resposta de Jesus, mas ela não reagiu rigorosamente, com teimosia, com blasfêmia, com malcriação, com rebeldia, não é? E eu pergunto para você, como então você reage aos nãos de Deus? Deus, ele tem propósito até nos seus nãos. Você sabia disso? Às vezes Deus, através de um não, ele quer te ensinar, quer te provar, quer te defender. Então não se desespere diante dos nãos de Deus. Não se desespere diante dos nãos de Deus, tá? Essa mulher, apesar de ter recebido este não, ela não se sentiu humilhada, não é? Porque ela já estava se humilhando. Então, quem já está se humilhando não tem necessidade de se sentir humilhado. Ela não se sentiu ofendida porque a intenção de Jesus não era ofender aquela mulher, não é? Então, ela recebeu esse não da parte do Senhor a princípio. Deus, ele pode dizer não para te testar. Deus pode dizer não para ver até onde vai a tua fé. Agora vamos analisar a resposta da mulher brevemente aqui. A essência da resposta daquela mulher produziu fé, né? Opa! Era como se aquela mulher dissesse assim: Jesus, veja bem, enquanto eu não receber o que eu vim buscar, eu não volto para casa, né? Isso se chama assim
vamos dizer, maturidade espiritual, é determinação. Existem pessoas que por qualquer motivo desistem, e esta mulher não desistiu, apesar do não inicial de Jesus. Você está compreendendo o que Deus está querendo de você? Insistência, persistência, determinação. Olha a contra-resposta dessa mulher. Nós precisamos aprender a se comunicar através da fé. Jesus quer que nos comuniquemos com Ele por meio da fé. Nenhuma autoridade gosta de ser confrontada, não é verdade? Mas Jesus não se importou com o questionamento, com a resposta daquela mulher. Ela se comunicou com Jesus dentro do assunto, quando ela disse assim, eu creio que tudo pode, eu creio que o Senhor pode, né? Ou seja, para isso o Senhor é como se fosse uma migalhinha, e eu preciso disso, eu necessito dessa sobra, dessa migalhinha, não é? Olha que interessante, que resposta comovente, não é? Ela disse assim, olha, eu concordo, eu entendo plenamente, mas já que a sua mesa é farta, não é? Deixa cair então uma migalhinha para que eu coma dessa migalhinha, não é? Jesus não esperava a resposta dessa mulher tão comovente, não é? Ninguém responderia dessa maneira. Eu não me importo só com as migalhinhas, tudo bem, eu aceito as migalhinhas. Aí Jesus, comovido de tamanha resposta, Jesus disse assim, olha mulher, grande é a sua fé, não é? Jesus se admirou com aquela resposta daquela mulher. Jesus não fez acepção sobre a origem da mulher cananeia, mas ficou muito admirado com a sua fé. O milagre não vem de mão beijada, é isso que nós precisamos entender. É necessário persistência, é necessária adoração, é necessário nos humilhar diante de Jesus, não é? Para que Jesus olhe para nós e diz, grande é a sua fé, não é? Para que isso aconteça, nossa fé precisa ser grande diante de Deus, e ela pode ser grande, basta apenas fazermos como esta mulher, insistirmos um pouco mais para conseguirmos aquilo que tanto desejamos, né? Então, desde aquela hora, a sua filha ficou curada, não é? Você entendeu o propósito da fé? Quando a fé é exercida de todo o coração, o milagre acontece. Que esta mensagem de Mateus capítulo 15, versículo 21, versículo 28, possa penetrar na sua vida, e que você possa fazer questão destas migalhas que Jesus tem, não é? Que com certeza Ele não te dará somente as migalhas, Ele te dará muito mais que migalhas. Que Deus te abençoe e que você possa despertar a sua fé através deste grande exemplo da mulher cananeia. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.